Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Vamos dar início ao nosso culto de adoração, de celebração ao Senhor. Que bom estarmos reunidos na presença do Senhor. Bom estarmos voltando aos poucos às nossas atividades, à nossa vida normal, né? Que você possa estar se derramando na presença do Senhor nessa noite. Que você possa verdadeiramente entregar a sua vida diante do altar do Senhor, para que possamos dar sempre o nosso melhor para Ele. Sabemos que nosso Deus Ele é fiel, sabemos que nosso Deus é aquele que nos guarda, que nos protege, que nos sustenta, independentemente da situação que venhamos estar a passar. A fidelidade do Senhor, ela permanece para todo sempre. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, nós queremos, ó Deus, agradecer a Ti, ó Pai amado, por mais uma oportunidade, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido, de estarmos juntos, ó Deus, em Tua presença, ó Pai, em Tua casa, para podermos, ó Pai amado, cultuar ao Senhor e entregar, meu Deus, aquilo que é de melhor em cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe em paz e em segurança. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos guardou e tem nos livrado, ó Pai amado, de todo o mal. Ó Deus, que nessa noite, ó Pai, possamos, ó Deus, aproveitar a cada momento, ó Deus amado, para que possamos dar o nosso melhor para o Senhor. Ó Deus, eu quero Te louvar por cada vida aqui presente, ó Pai amado. Eu quero, ó Pai, Te pedir, ó Pai amado, sobre a vida daquelas pessoas, ó Pai, que estão nos acompanhando, ó Deus, através do YouTube, aqueles, ó Deus, que estão trabalhando, aqueles que não puderam vir. Deus, que em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, que a Tua graça, que o Teu amor também possa alcançá-los, ó Pai amado. Colocamos, ó Deus, todo esse culto diante do Senhor. Colocamos, ó Pai amado, toda a programação diante da Tua santa presença. E que tudo, ó Deus, que viemos a fazer aqui nesta noite, que seja, ó Pai, de acordo com Tua santa vontade. Muito obrigado, ó Pai. Abençoa, ó Deus, os louvores, ó Deus, que iremos entoar a Ti, ó Pai amado. Que o Senhor possa receber, ó Pai amado, o nosso culto, a nossa adoração. Porque, ó Pai, esse é o nosso desejo, ó Pai, de dar sempre o melhor para Ti. Obrigado, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus que Te oramos e assim Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Graças a paz, irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós vamos exaltar, engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Que o seu coração nessa noite possa estar voltado a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E que o seu coração possa estar transbordando de alegria na presença do Senhor. Amém? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser
ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual, dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Que você possa refletir. Essa canção, ela diz: dá-me um coração igual ao teu. Que palavra, irmãos. Termos o coração igual ao de Deus. Nós precisamos meditar no que estamos cantando. Que a nossa vida possa ser, que nós possamos expressar e possamos viver aquilo que nós cantamos. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós tivemos dias difíceis, dias de muita dor, dias de lutas, mas a palavra de Deus, ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Apesar das dificuldades, mas nós sabemos que Deus, Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa só, e que tudo Ele tem um propósito. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor.
sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia. Aplauda o Senhor. Ele é digno de honra, glória, louvor e majestade. Amém. Louvado seja o Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem sim o amém, somente nele mais ninguém. A Deus seja o minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente
fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem, Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Aleluia. Deus continua sendo Deus. Aplauda esse Deus. Ele é digno de honra, glória, louvor e majestade. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Deus, Ele é Deus. Como é bom a gente poder ter essa certeza, meus queridos, que se Deus fizer, Ele é Deus. Obrigado, irmão. Mas também se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque o Deus no qual nós servimos é um Deus vivo. É um Deus que continua no controle de todas as coisas. Ainda que a gente ache que o Senhor nos esqueceu, ainda que a gente pense que Ele não olha para nós, Ele continua no seu trono de glória, reinando para todo sempre. E sempre, para todo sempre, Ele é Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo número 4. Filipenses, capítulo número 4, do verso 4 até o verso de número 7. Filipenses 4, do 4 ao 7. Amém? Amém, irmãos?
Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Filipenses 4, versículo 4 em diante, diz assim: Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas antes, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Queridos, dias difíceis, dias de lutas, mas acima de tudo, dia de vitórias. O Senhor tem nos ajudado dia após dia. O Senhor tem sustentado nossas mãos. O Senhor tem ido à nossa frente, guardando e nos guiando pelos caminhos dessa vida. Como eu falei, ainda que a gente ache que nosso Senhor, Ele não está no controle da situação, a palavra de Deus diz, alegre-se. Alegrem-se, porque nosso Redentor, Ele vive. O nosso Senhor, Ele vive e Ele tem cuidado do seu povo. E Ele tem cuidado da sua igreja. Então, independentemente da circunstância, da situação que você vem estar a passar, da forma que você chegou aqui na casa do Senhor nessa noite, o Senhor te diz, alegre-se. Alegre-se e coloque diante dEle suas preocupações, suas lutas, e tenha certeza que o Senhor tem olhado, Ele tem ouvido as orações do seu povo. E glória a Deus, porque esse é o Deus no qual nós servimos. Um Deus vivo, um Deus fiel. Um Deus que tem olhado para nós, que tem cuidado de nós. E como é bom a gente poder ter essa certeza que o nosso Senhor, Ele vive. Que o nosso Redentor, Ele continua no controle de todas as coisas. Então que você nessa noite, lembre-se, alegre-se no Senhor. Outra vez Ele diz, alegre-se. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecer a Ele pela sua palavra. Amém? Pai querido e santo, aí em Tua presença, ó Deus, nós queremos Te glorificar, meu Pai. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Como é bom, meu Deus, poder ver, meu Pai, o Teu mover, o Teu agir, o Teu cuidado sobre nossas vidas. Assim, ó Deus, como nós acabamos de louvar o Senhor, Tu és Deus, ó Pai amado. Tu sempre serás Deus. Ainda, Deus, que as coisas não venham acontecer da forma que a gente queira que aconteça, ó Deus, mas sabemos, ó Pai amado, que a Tua vontade, ó Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a crermos a cada dia mais na Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a termos, ó Deus, essa certeza, ó Pai amado, em nossos corações. E a convicção, meu Pai amado, que Tu estás, ó Deus, no controle de todas as coisas. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque temos liberdade, ó Deus, de podermos, ó Pai, chegar diante da Tua presença e conversarmos com o Senhor. Ó Deus, que possamos, ó Pai, colocar tudo, ó Pai, as nossas preocupações, as nossas petições, ó Deus, nossos problemas, ó Deus, tudo, ó Deus, possamos deixar diante do Teu altar, crendo, ó Deus, e confiando, ó Pai, na Tua provisão. Muito obrigado, ó Deus. Continua, Pai amado, nos abençoar nessa noite. E que tudo, ó Deus, que viemos a fazer, que seja para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pode sentar, em nome do Senhor. Eu tenho aqui comigo 2 nomes que creio que está nos visitando nessa noite. Na medida que eu falar, por favor, fica de pé para que a igreja possa te conhecer, tá bom? Eu acredito que é Alves. Amém, meu irmão. Deus abençoe, seja bem-vindo. E Milena. Milena? Lá atrás. Amém, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tem mais alguém que conseguiu passar ali pelos nossos irmãos, pelo radar da portaria e não foi detectado, que está nos visitando pela primeira, segunda vez? Jaque? Não, amém.
Mais alguém, meus irmãos, aqui no lado esquerdo, aqui no meio? Não tem não? Então, igreja, vamos saudar nosso irmão Alves e Milena também com a nossa saudação, amém? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E ama mesmo, meus irmãos. Sintam-se à vontade, sejam bem-vindos. E sempre que quiser, as portas estão abertas para juntos cultuarmos ao Senhor, tá bom? Eu tenho aqui apenas 2 lembretes de avisos, certo? Quarta-feira pela manhã, a gente já teremos a nossa oração a partir das 7 horas. Então, se você tem disponibilidade, venha para a igreja, se juntar com nossos irmãos para estar orando a partir das 7 horas da manhã. E à noite, o culto de doutrina, a partir das 19h30, tá bom? Então, se você tem disponibilidade, quarta-feira pela manhã, oração com o grupo dos irmãos aqui na nossa igreja, e à noite o culto de oração e doutrina. Eu queria convidar a irmã Josi. Pastor, me perdoe, vou mudar um pouco a programação aqui, viu? Então... Tchan, 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 tchan. Graça e paz, igreja. Para começo, eu quero deixar na meditação da igreja, lá em Jeremias 3, no versículo 15, diz assim: darei a vocês, pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Amém? Hoje, como sabemos, é o dia do pastor, né? Então, me colocaram hoje com uma missão e deixar uma mensagem para o nosso pastor. Né? Me pegam tudo de surpresa aqui. Então, pastor, são muitas palavras que eu gostaria de falar em nome da igreja, né? Mas eu, em casa, fiz uma cartinha. Então, eu vou ler aqui, primeiro para a igreja, né? Para a gente saber o que é um pastor. Ser pastor de uma congregação, seja ela pequena ou grande, é uma grande responsabilidade. O trabalho de educar, cuidar e mostrar o caminho de Cristo para os filhos de Deus não poder ser superestimado. Os pastores têm a responsabilidade de conduzir e organizar os cultos, bem como as outras programações da Igreja de Cristo, como funerais, casamento, aconselhamento e batismo. Eles estão na igreja para guiar e garantir que as almas que Deus lhe deu caminhem e cumpra a vontade do nosso Criador e Salvador Jesus. Agora eu quero deixar uma mensagem para o pastor Sérgio. Caro pastor Sérgio Borba, você tem sido uma grande bênção para a nossa família. Que Deus abençoe sua casa e seu ministério. Agradeço a Deus por dar-lhe conhecimento, sabedoria e compreensão. Seus sermões são tão comoventes que me inspiram a sempre e me esforça muito para fazer a vontade de Deus. Obrigado por tudo o que você faz. Quando parecia que eu estava longe de Jesus, você me puxou de volta e me ajudou. E ficar perto dele e me concentrar nele. Obrigado por sua atenção oportuna, querido pastor. Sendo como servo de Deus e servo do seu povo, você é o intermediário entre o mundo espiritual e o nosso. Obrigado por trazer o dom da fé aos corações de todos nessa congregação. Além de pastor, você é conselheiro, advogado, professor e amigo. Obrigado por sempre ir além do seu dever pastoral para cumprir cada uma dessas funções. Nós apreciamos você.
Agradeço o seu tremendo esforço e sacrifício, e que o papel que desempenhar para ajudar e superar nossas lutas e andar na fé. O serviço do pastor é abnegado, o serviço do sacerdote é preciso, o serviço do clero é doce. Um pastor verdadeiro, bom, é difícil de encontrar, difícil de abandonar, bom e é impossível de esquecer. Como tem um nome em inglês, sabe, pastor? Que aqui eu não. John Maxwell, conhece, né? Disse: um líder é aquele que conhece o caminho, segue o caminho e mostra os caminhos. Obrigado, pastor, por nos mostrar a nós, ajudar a andar no caminho certo. Outro nome em inglês. Rick Welton. Welton. É assim, você sabe qual é. Né? Está muito correto quando ele disse, o papel de um bom pastor não é fazer crescer uma igreja. O papel do pastor é fazer crescer discípulos maduros que fazem discípulos. Obrigado, pastor, por exemplificar o seu chamado. São pastores como você que fazem a diferença neste mundo. Embora não ouça isso com frequência, você é muito amado. As ovelhas dessa congregação te amam, pastor Sérgio. Feliz dia do pastor. Igreja do Nazareno de Jaboatão. E eu quero deixar lá em... Eu deixei um versículo para o pastor. Agora eu quero deixar, aliás, deixei para a igreja, agora eu quero deixar para o pastor. Lá em Números 6, gostaria que a igreja toda abrisse. Números 6, versículo do 24 ao 26. Peço que todos se levantem. Agradeço, obrigado. Números 6, capítulo 6, versículos 24 ao 26, diz assim: o Senhor os abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê paz. Que esteja paz, pastor. O Senhor é um bom pastor nessa igreja, um grande homem que eu admiro muito, um homem íntegro, e é um exemplo para todos nós, ser o nosso pastor. Amém? Agora eu gostaria de chamar a igreja, aqueles que querem louvar junto conosco uma canção em homenagem ao nosso pastor. Amém? Quem puder, venha, chegue aqui. São dois. Bendito serei. Bendito serei.
somente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Não pesa mais, não. Glória a Deus. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Se o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Rodrigo, vem aqui orar pelo nosso pastor. Alessandra. Rodrigo vai fazer a primeira oração e a Alessandra também vai fazer outra oração. Passa pela igreja e ela faz pelo pastor. Igreja, estenda tuas mãos em direção ao altar do Senhor, para que juntos possamos estar abençoando a vida do nosso pastor, sabendo que a missão não é fácil, é árdua, mas acima de tudo, é prazerosa. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos, ó Pai, nessa noite, ó Pai, neste momento, ó Pai, estender, ó Pai, nossas mãos diante do Teu altar, meu Deus, sobre a vida, ó Pai, do nosso pastor, ó Pai amado, deste homem, meu Deus, no qual o Senhor, meu Deus, nos escolheu, ó Deus, para que pudesse, ó Pai, estar, meu Deus, à frente, ó Deus, dessa congregação, ó Pai amado, conduzindo, ó Deus, esse rebanho de ovelhas, ó Deus, pelos caminhos certos do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós, ó Deus, queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, pela vida dele, ó Pai amado, pelo pastor, Deus, zeloso, cuidadoso, ó Pai, que ele tem sido, ó Pai, com cada um de nós.
Acima de tudo, ó Deus, sabemos, ó Pai amado, que foi o Senhor que o colocou nesse lugar, meu Pai. E até o dia, meu Deus, que o Senhor quiser, meu Pai, Ele estará aqui, ó Pai, conforme a Tua santa vontade. Que Ele continue, ó Deus amado, sendo, ó Pai amado, esse homem de Deus, ó Pai, instrumento do Senhor, meu Pai. Para que possa, ó Pai, transmitir, ó Pai, a Tua palavra, Deus amado, aos nossos corações, ó Pai, sobre a vida de todos, ó Deus, que aqui estão, Pai amado. Ó Deus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa confirmar, meu Deus, a Tua vontade sobre a vida do Teu servo a cada dia mais. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar fortalecendo, ó Deus, a cada dia mais a sua vida, Pai. Sabemos, ó Deus, que grandes são as lutas, ó Deus, os desafios, ó Pai amado, que Ele tem enfrentado, ó Deus, para permanecer, ó Pai, firme na Tua presença. Mas temos a certeza, ó Pai, que é o Senhor, meu Deus, que tem cuidado da vida dele, da família dele, da casa dele, ó Pai, e de tudo, ó Deus, que Ele vem fazendo. E assim, ó Deus, como nós acabamos de louvar o Senhor, meu Pai, que tudo, ó Deus, que Ele venha a fazer, ó Pai, que Ele, Pai, possa prosperar, meu Pai, diante da Tua santa vontade. Deus, somos gratos a Ti, ó Deus, eternamente, ó Deus, por tudo quanto Você tem feito na vida do nosso pastor Sérgio e por muito mais, ó Deus, que o Senhor tem a fazer sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Deus, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. E amém. Pai, eu quero bendizer o Teu santo nome nesta noite, Senhor. Quero Te louvar, Senhor, por esta igreja. Quero Te louvar, Senhor, pela vida de cada membro, Senhor, que o Senhor trouxe para congregar neste lugar, Senhor. Não existe pastor, Senhor, se não houver ovelhas, Pai. E eu Te louvo, Deus, porque o Senhor trouxe cada um deles para congregar nesta igreja. Para juntos, Senhor, podermos fazer a obra de Deus neste lugar, Deus. O Senhor sabe, Pai, como esse é um ministério difícil, Pai, como é um ministério duro, Pai. Quando vivemos num mundo, Senhor, onde a autoridade é algo tão difícil de se estabelecer, é algo que tem sido bombardeado a cada dia. Mas o Senhor, Pai, tem sido fiel para conosco. Tem trazido, Senhor, ovelhas amorosas e fiéis, Pai, a Ti, à Tua palavra, ao Teu Espírito, Senhor. E por isso, Pai, nesta noite nós bendizemos o Teu nome. E eu Te louvo, Deus, pela vida do meu marido, Pai. Porque aquilo que ele é aqui na igreja, ele é na nossa casa. E por isso, Senhor, ele tem o amor e a admiração da família dele, Pai. Que o conhece e convive com ele diariamente. Porque sabe, Deus, que ele é a mesma pessoa, onde quer que ele esteja. E por isso, Deus, eu Te louvo pela vida dele, Deus. Te peço que o Senhor asperge o Teu sangue sobre ele, que o Senhor guarde a mente dele diante da Tua presença, que o Senhor renove as suas forças e que o Teu Espírito, Deus, toque os seus olhos de forma sobrenatural, para que ele consiga contemplar, Deus, aquilo que o Senhor tem para a vida dele, no reino do Espírito, Deus. E que o Senhor possa usá-lo e capacitá-lo conforme a Tua vontade, Deus, conforme o Teu poder, Deus, para que ele realize os planos que tem no coração do Senhor para a vida dele, para a vida desta igreja, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos. Amém. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Quando eu profetizar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a Tua voz. Glória a Deus, irmãos. Que a honra, a glória, a majestade e o louvor sejam dados a Jesus. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a majestade. Eu agradeço demais aos irmãos, o carinho que a igreja tem tido comigo, com a minha família,
não é de agora não, é de sempre. E a gente tem que reconhecer isso, o carinho da igreja, a honra que a igreja dá sempre ao seu pastor. São poucos momentos que eu fico sem palavras, meu irmão, esse é um deles. Porque eu não gosto de falar de mim. Vocês sabem, eu não gosto de falar de mim. Eu gosto de falar de Jesus. E Ele é maravilhoso. E é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos encoraja, para que a gente cumpra o propósito dEle. Eu nunca disse aqui a vocês aqui que o propósito de Deus na vida do ser humano é fácil. Nunca é fácil. Mas sempre o Senhor está nos ajudando. Sempre o Senhor está colaborando com a gente. Sempre Ele está dando força para que a gente cumpra o propósito dEle. Seja como pastor da igreja, seja como servo. Se eu não tiver a ajuda de Deus, eu não vou longe. Se eu quiser ir pela força do meu braço, não vai dar certo. Se você quiser ir pela força do seu braço, não vai dar certo. Então, que cada vez mais a gente dependa do Senhor. Cada vez mais a gente deixe que o Espírito de Deus guie todas as coisas. Inclusive nos desafios que o Senhor coloca na nossa caminhada. Ser pastor é um desafio. Ser pastor não é brincadeira, como alguns acham que é. Ser pastor não é para a glória própria, como alguns acham que é. Ser pastor não é você trazer benefícios para você. Não. Ser pastor é servir. Em primeiro lugar a Deus e a igreja. Então ser pastor é um trabalho, é um serviço, é algo que a gente faz como serviço ao Senhor, para servir a Deus e servir a igreja. E a gente precisa da força do Senhor, mas a gente também precisa da força da igreja. Porque quando a gente sabe, percebe e vê que a igreja está caminhando junto, a gente tem mais força para fazer as coisas. A gente se enche de força para fazer o que tem que fazer. Então essa relação pastor-ovelha tem que ser uma relação sadia, de amor mútuo, de amor recíproco, de ajuda mútua. A ovelha ajuda o pastor ajuda a ovelha. E assim Jesus é glorificado. Eu agradeço demais, irmãos, essa homenagem a Josi, pela linda carta, Josi. Eu sei que você tem um carinho sincero por mim, irmã, e você sabe que eu também tenho por você. Tenho por você, tenho por toda a igreja, porque pastor não tem que ter ovelha preferida. Pastor tem que amar todas as suas ovelhas igualmente. Como um pai não tem que ter o filho preferido, a mãe, um filho, uma filha preferida. Nós fomos chamados por Deus, como pastores, para amar todas as ovelhas igualmente. Para ter por todas o mesmo carinho, o mesmo afeto, o mesmo amor, o mesmo cuidado, a mesma atenção. Então, do mesmo jeito que eu amo o Josi, eu amo todos vocês. Do mesmo jeito que eu amo o Guilherme, eu amo a Isabela. Não há diferença no meu coração entre ovelha e ovelha. Como também como pai, não há diferença entre filho e filha. Eu amo todos igualmente. Que o Senhor retribua. Só Ele pode. No coração de cada um de vocês, o carinho, o amor, o apoio. E acima de tudo, talvez seja a maior forma de você expressar o seu amor pela família pastoral. É orando pela família pastoral. É colocando a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, na presença do Senhor. Talvez essa seja a maior demonstração de um amor que um ser humano possa ter por outro. Que um crente possa ter por outro. É colocar a vida daquela pessoa na presença de Deus. Então, por favor, continue fazendo isso. Sei que vocês já fazem. Continue fazendo isso. E me perdoe no dia que eu errar, porque eu erro. Eu erro muito. Me perdoe no dia se eu errar com você. Saiba que eu não erro porque não amo ou coisa do tipo. Se eu erro é porque eu sou um ser humano. E glória a Deus por isso, que através dos erros
Jesus continua dizendo: você é um ser humano, você precisa de mim cada dia mais. Então me perdoe se eu errei, se no futuro eu errar com você, em nome de Jesus, me perdoe. E venha conversar comigo, por favor. Não fique intrigado de mim, sem eu saber que você está intrigado de mim. Venha conversar comigo. Eu sei reconhecer meus erros. Eu sempre peço isso a Deus. Me ajuda, Senhor, a reconhecer meus erros. Seja no ambiente da igreja, da minha família, onde for. E o Senhor tem me ajudado nisso. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. E como eu amo muito você, eu quero fazer aquilo que, como eu falei agora, é a maior demonstração de amor de uma pessoa para com outra. Eu quero orar por você. Amém? Fecha teus olhos, meus irmãos, minhas irmãs. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento. Obrigado por essa homenagem, pelas palavras, pelo carinho das minhas ovelhas. Na verdade, são tuas ovelhas que o Senhor me deu para cuidar, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada uma delas. Que o Senhor as ajude. Que o Senhor as socorra no dia mau. Que o Senhor cuide delas. Que o Senhor dê a cada dia o alimento necessário para o corpo e para a alma. Que o Senhor livre elas de todo mal. Que o Senhor livre elas do inimigo de nossa alma. Que o Senhor continue cuidando da família de cada uma delas aqui representada. E que nós, Senhor, como igreja que somos, pastor e ovelhas, possamos cada vez mais agradar o Teu Espírito, cada vez mais obedecer a Tua palavra, cada vez mais nos santificarmos, cada vez mais estarmos perto do Senhor, para que naquele grande dia, Senhor, o dia do Senhor, nós possamos todos juntos, irmos morar em Jerusalém Celestial, Pai. Quando aí sim, aleluia, estaremos diante do sumo pastor, do Senhor, do sumo sacerdote, daquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que rege a nossa vida com amor e com graça. Naquele dia, estaremos face a face com Jesus. E eu te louvo, Senhor, e eu te peço, tem misericórdia de nós. Continua perdoando os nossos pecados e continua nos levando aonde o Senhor quer que a gente vá, Pai. Abençoa os teus filhos, abençoa os teus servos, abençoa as tuas servas, abençoa a tua igreja. E que esta comunhão no Espírito nunca falte a nós, Senhor. Que esse amor no Espírito nunca falte para cada um de nós, para que a tua igreja possa continuar caminhando em paz, em comunhão, em concórdia no Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Eu entrego e coloco diante de Ti cada ovelha desse aprisco, cada irmã, rogando as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém, queridos? Dá um forte aplauso a Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos. Queria convidar nossas crianças para poder chegar aqui até o altar, aqui à frente, para que a gente possa estar orando pelas suas vidas. Queria convidar também os dois irmãos que estão escalados para retirar o dízimo e as ofertas. Todas as crianças podem vir até aqui à frente. Enquanto as crianças estão chegando, os irmãos, eu gostaria também de dar mais um aviso. Próxima quinta-feira estaremos retornando com o nosso NEBS, tá ok? Então, quinta-feira agora, mesmo horário, na casa dos nossos irmãos, estaremos retornando com o nosso NEBS. Se por acaso houver alguma mudança, a gente estará avisando no grupo da igreja, tá bom? Mas desde já está confirmado o retorno do nosso NEBS. Então, se você tem ido, continue indo. Se você ainda não foi, que você possa procurar a casa de algum dos nossos irmãos. Temos 2 núcleos aqui em Santa Aleixo, na casa da nossa irmã Gleice e na casa da nossa irmã Iva. É isso? Amém. E temos também um núcleo na casa de nossa irmã Rutinha, na Malvinas. Tá bom? Então, venha se juntar conosco. É o momento da gente estar compartilhando a palavra de Deus, um momento de comunhão, um momento de crescimento juntos na obra do Senhor. Tá ok? Igreja, vamos orar nesse momento.
pela vida de nossas crianças, nossos pequeninos. Estenda a tua mão em direção aos nossos pequenos, para que a gente possa estar abençoando a vida de cada um delas, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus, ainda em tua presença, ó Deus, nós somos gratos a ti, ó Deus, pela tua fidelidade, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, nós queremos, ó Pai, te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, possa estar, meu Deus, abençoando, ó Pai, a vida dos nossos pequeninos, das nossas crianças, ó Pai. Deus, que o Seu Pai possa estar guardando, Deus, a mente, ó Deus, de cada uma delas, ó Deus amado. Fazer com que, meu Deus, ela possa, ó Deus amado, crescer, ó Pai amado, a cada dia mais na Tua presença. Ó Deus, que ela possa, ó Pai, te conhecer, meu Deus amado, e possa se apaixonar, meu Deus, desejar, meu Deus amado, pelo Senhor. E que elas cresçam, ó Pai, a cada dia, ó Pai, de suas vidas, ó Deus, amando e te adorando, ó Pai amado, e entregando, ó Pai, as suas vidas ao Senhor. Colocando, ó Pai, também as suas casas, ó Deus, seus pais. Ó Deus, se porventura, ó Deus, algum deles, ó Pai, não te conhece, ó Deus, que através da vida de cada uma delas, ó Deus, eles possam, ó Pai, reconhecer a grandeza e o amor do Senhor, meu Pai, sobre a vida de todos eles, ó Pai amado. Ó Pai, vem também, meu Deus, repreender todo o mal, Deus. Tudo aquilo, ó Deus, que o inimigo de nossas almas, ó Deus amado, vier, meu Deus, lançar contra a vida dos nossos pequeninos. Nós queremos repreender a autoridade do Teu nome, meu Pai. Abençoa elas agora, Pai, desse momento, Pai, do cultinho. Abençoa também, meu Deus, as tias, ó Deus amado, que estarão ministrando a Tua santa palavra, Deus. Que o Senhor possa usá-las, ó Deus, conforme a Tua santa vontade. Queremos ainda, Deus, também colocar diante do Senhor, meu Deus, os dízimos e as ofertas, ó Pai amado, que chegarão à Tua casa nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, os Teus servos, Tuas servas, ó Deus. Abençoando, ó Deus, aqueles que gostariam, ó Pai amado, de poder estar contribuindo com a Tua obra, Pai, mas que infelizmente não podem. Ó Deus, que o Senhor possa trazer, ó Pai, o sustento necessário para cada um deles. Que o Senhor, meu Deus, possa estar, meu Deus, abrindo portas, ó Deus, onde não há porta. Ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor também possa estar abençoando, Pai, os empregos, ó Deus, de cada um dos Teus filhos. Abençoando os negócios, as empresas, ó Pai, de cada um deles, ó Pai. E que esses recursos, ó Deus, que chegarão na Tua casa nessa noite, que possa, Pai, ser usufruído da melhor forma possível. Que o Senhor, meu Deus, dê sabedoria e discernimento para a liderança da Tua casa, para que possa, Pai, usar da melhor forma, Pai, esses recursos que chegarão até Ti, Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe minhas crianças. Podem sair para o cultinho agora. Os irmãos podem recolher os dízimos. Amém. Glória a Deus. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais, além do que eu possa suportar, e se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me é e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me é e segue junto a mim. Jesus me é e segue
segue sim, Jesus me segue sim, Jesus me segue junto a mim. Oh, 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 Jesus me segue sim, Jesus me segue sim, Jesus me segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá. Não, não, pois eu sei, eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair, Jesus me segue junto a mim. Jesus me segue sim, Jesus me segue sim, Jesus me segue junto a mim. Jesus me segue sim, Jesus me segue sim, Jesus me segue junto a mim. Aleluia. Jesus, Ele está conosco. É uma promessa dele. Ele diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Glória a Deus. É uma verdade, o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos, até o dia em que o Senhor virá nos buscar. Saiba que o Senhor está com você em todas as circunstâncias da sua vida. Não é necessário você levantar, mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 1. A partir do verso 16 até o 23. Depois a gente pula para o 28. Hoje eu estou com a versão NVI, viu, irmãos? Pessoal aí da mídia. A versão que eu trouxe hoje é da NVI, ok? Amém? Todos chegaram lá? A partir do 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido pelas coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal,
bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Amém? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nos conduz nesta noite conforme seja a Tua vontade, que a Tua palavra alcance cada coração, segundo a necessidade que cada um de nós tem de ouvir a Tua palavra. Fala-nos, ó Deus, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir da Tua parte. Continua, ó Deus, a nos livrar e a nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas em volta desse mundo, elas têm procurado a fé. Elas têm procurado algo que lhes dê esperança. Algo que traga respostas que elas não têm para a sua própria vida, para a razão da sua existência, para a razão da existência de todas as coisas. Mas muitas pessoas em volta de todo mundo, elas têm buscado essa fé em pessoas e lugares errados, em conceitos errados, em doutrinas erradas. Elas têm, quase que de uma forma desesperada, muitas delas, tentado se encontrar com uma vida espiritual, qualquer que seja ela. Elas querem um contato com o divino, com o sobrenatural. Elas querem sair do puramente humano. Elas querem algo mais. Mas elas erram no alvo. Elas erram nessa busca quando elas não encontram Jesus. Quando elas não entendem que Jesus é a resposta. Que Jesus tem todas as respostas. E que Ele pode satisfazer aquilo no ser humano que a gente chama de imaterial, ou seja, a alma. Jesus é o único que satisfaz a alma do ser humano. Não há nenhuma outra fé, não há nenhum outro objeto de culto. Não há nenhuma, eu vou usar a palavra religião, não gosto dela, mas vou usar, não há nenhuma outra religião. Não há nenhum outro dogma. Não há nenhum sistema de crenças. Não há nada que venha satisfazer o coração do homem. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele estava escrevendo para uma sociedade assim, que buscava a divindade das formas mais absurdas possíveis, a ponto de considerar o seu imperador um Deus. E eles tinham uma fé totalmente errada, totalmente difusa. Eles buscavam o sobrenatural das piores maneiras possíveis, achando que de alguma forma estavam em contato com qualquer Deus. É para esta sociedade, para essas pessoas que Paulo escreve. É para essas pessoas, essa sociedade totalmente perdida, espiritualmente falando, perdida na fé, perdida nos seus princípios, mergulhada no pecado, por consequência, que Paulo escreve essa carta. E nessa carta, Paulo apresenta a essa sociedade romana, que era o centro do mundo naquela época, o centro do mundo, a cidade mais importante do mundo daquela época, era Roma. É para essa sociedade que Paulo, na ousadia do Senhor, ele escreve. E quando ele escreve, ele deixou claro que o Evangelho de Jesus Cristo era a revelação da justiça e do poder de Deus. Para todo aquele que cresce, para todo aquele que acreditasse em Jesus. Paulo escreve aquela carta aos Romanos, apresentando algo que os romanos não conheciam, apresentando um homem
como se esse homem fosse o centro de toda a adoração. E era. Uma das razões pelas quais a igreja primitiva ela foi duramente perseguida é porque os imperadores não aceitavam que qualquer outro homem fosse adorado além deles mesmos. E quando a igreja apresentava Jesus Cristo, eles eram perseguidos e mortos. É para essa sociedade que Paulo escreve: a fé no Evangelho de Jesus Cristo traz salvação, nos livrando da ira de Deus e nos aproximando da sua glória. É o Evangelho que Paulo mostra para os romanos, é o Evangelho que nós temos hoje. Os princípios de Deus, eles não mudam. O Evangelho de Deus, ele não muda. O Evangelho de Jesus não muda. O mesmo Evangelho, os mesmos princípios, os mesmos dogmas, a mesma revelação que Paulo teve ousadia de levar para a sociedade romana, é aquela que temos nas nossas mãos hoje, e que revela Cristo através do Evangelho. Por isso eu preciso crer no Evangelho. Eu preciso crer neste Evangelho. Não por outra razão, o título da mensagem é Crendo no Evangelho. Ele é a base da revelação, ele nos expõe Jesus, ele nos coloca em contato com Deus verdadeiro, com a salvação verdadeira. Ele nos coloca em contato com aquele que pode trazer resposta para a nossa vida. E dentro desse contexto de Paulo, dentro desse contexto do Evangelho, crendo no Evangelho, a primeira coisa que eu vejo é que ele tem poder para salvar. Paulo já começa a carta de uma forma muito ousada. Ele já vem falando de salvação. Por isso que o verso 16 e 17, quando ele fala que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois com o grego, primeiro do povo judeu, depois do grego. Grego era todo mundo que não era judeu, mais ou menos igual ao povo gentil. Quando Paulo fala isso, ele já quer impactar os irmãos em Roma. Ele já é direto. Ele já começa pela salvação. Por quê? Porque o principal assunto do Evangelho é salvação. O principal tema que o Senhor trata conosco é sobre a salvação da nossa alma. Mas eu preciso crer. Eu preciso crer, como diz no verso 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O justo viverá pela fé. Eu tenho que crer que o tema mais importante do Senhor para a nossa vida é a salvação, não é qualquer outra coisa. Eu preciso crer ao ponto de não me envergonhar do Evangelho. E Paulo começa dizendo: não me envergonho do Evangelho. Não tenho vergonha de ser o que eu sou. Não tenho vergonha de crer da forma que eu creio. Isso ele estava falando para uma sociedade completamente alheia a Deus. Uma sociedade que desprezava o cristão. Uma sociedade que tinha os cristãos como um grupo de pessoas inferior. Por isso eram jogados nas covas dos leões. Por isso eram martirizados de todas as formas. Mas Paulo começa pelo principal. O objetivo de Deus com o Evangelho é a salvação. O objetivo final da nossa fé é a salvação. E aí eu pergunto: por que você tem crido? Para que você tem crido? Para a solução dos teus problemas apenas? Amém. Porque Deus pode resolver. Mas acima de tudo, a nossa fé é direcionada para a salvação da nossa alma. Para o perdão dos nossos pecados.
porque este é o objetivo principal. E por causa disso, Paulo não se envergonhava, porque o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hernandes Dias Lopes diz algo interessante, falando sobre a fé, sobre as pessoas. Ele diz assim: aos que se envergonham do Evangelho, os que são a vergonha do Evangelho e os que não se envergonham do Evangelho. Nós somos aqueles que não nos envergonhamos do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós não nos envergonhamos porque conhecemos o poder do nosso Deus. Sabemos que este é o caminho da salvação. Diferentemente de muitos outros caminhos aí prometidos pelas religiões, Jesus é o caminho verdadeiro e seguro para que o homem encontre respostas, para que o homem encontre a satisfação na sua alma, coisa que bens materiais não dão. Coisa que qualquer conquista nessa vida não vai dar. Nós temos que crer no poder de Deus, manifestado através do Evangelho de Jesus. Nós temos que crer que esse poder, ele é real, ele é verdadeiro na nossa vida, ele nos leva mais adiante. Aliás, ele nos leva tão adiante que nos faz chegar em Jerusalém. Amém, irmãos? Coisa que nenhuma outra religião, nenhuma outra fé pode fazer, porque não existe outro Salvador. O poder de Deus é operante para a salvação. E através do Evangelho, é exatamente isso que o comentário bíblico Bacon fala. E a implicação é que o poder de Deus só é operante para a salvação através do Evangelho. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. A mensagem é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e é poderosa. Aleluia! É essa palavra que nós cremos, é essa palavra que revela Jesus na nossa vida, que mostra o caminho que devemos andar, que nos faz viver de forma digna do Evangelho, como Paulo fala. É através dessa palavra, e Hebreus diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia! Essa palavra é poderosa, essa palavra é o Evangelho da salvação. Então por que eu vou ter vergonha do Evangelho? Porque eu vou ter vergonha de dizer que eu sou de Jesus, que eu vivo conforme o Evangelho de Cristo? Não tenha vergonha do Evangelho. Paulo não se envergonhava do Evangelho. Nós também não devemos nos envergonhar, porque ele é o poder de Deus para a tua salvação. E por consequência, livra você do pecado e da ira de Deus. E justamente é a segunda coisa, o segundo ponto. Crendo no Evangelho, que nos livra da ira de Deus. Engana-se aquele que acha que Deus não vai cobrar de nós o que Ele tem que cobrar. Engana-se aquele que acha que em Deus não há ira. Existe ira, uma ira zelosa, uma ira para o cumprimento da palavra. Deus, Ele se ira sim, e Deus, Ele vai se irar poderosamente contra aqueles que não obedecerem o Evangelho e não crerem no Evangelho de Jesus. O verso 18 até o 20 fala sobre isso. A ira de Deus é revelada dos céus contra o quê? Contra a impiedade e contra a injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus virá contra aqueles que não entenderem e que não desejarem Jesus Cristo, que desprezarem o Evangelho que revela Jesus. Deus vai cobrar duramente daquelas pessoas que teriam condições de entender, compreender o amor de Deus, e mesmo compreendendo, vão rejeitá-lo.
Deus vai cobrar duramente dessas pessoas. Porque Deus tem dado, através do Evangelho de Jesus, oportunidade para que todos conheçam a verdade. Por isso que Ele incentiva a mim e a você a pregarmos a tempo e fora de tempo. A pregarmos a palavra aonde for possível. A abrir a nossa boca e proclamar que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que a Bíblia é a verdade de Deus para o ser humano. Ele colocou isso na minha responsabilidade e na sua, porque Ele deseja que todas as pessoas no mundo conheçam e ouçam falar desse Evangelho. Porque Deus não é injusto, como é que Ele cobraria de alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Como é que a ira dele se acenderia contra alguém que nunca teve contato com o Evangelho? Mas interessante, a gente pensa assim, a gente pensa dessa forma. Mas Paulo fala algo interessante no verso 19 e 20. Ele diz em resumo, o homem indesculpável, por não conhecer ou conceber a existência de um Deus maravilhoso através daquilo que foi criado. Veja o que Paulo está dizendo para os romanos. Vocês que não querem ouvir falar de Deus, vocês que adoram os imperadores, vocês que buscam religiões de mistério, vocês que buscam a espiritualidade das formas mais grotescas possíveis, vocês são indesculpáveis, mesmo que vocês não queiram ouvir nada, porque vocês deviam reconhecer a presença de um Deus maravilhoso através daquilo que foi criado. Está dito aqui no verso 19, principalmente no verso 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos pelas coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Não vai haver nenhuma justificativa diante de Deus para rejeitar o Evangelho de Jesus. Não vai haver nenhuma justificativa diante do Senhor para nós não termos crido no Evangelho. Não vai haver nenhum argumento que a gente possa dizer a Deus, que possa justificar nós termos aberto mão da nossa salvação. E deixa eu dizer uma coisa, biblicamente falando, o contrário de salvação é condenação eterna. E o que traz condenação a um ser humano é não crer no poder de Deus. É não crer na revelação do Evangelho, é não obedecer à revelação, porque quem crê, obedece. Não existe essa história de que eu creio e não obedeço. Quem crê no Evangelho, quem ama Jesus, obedece. Se não tem salvação, tem condenação. Não tem a terceira via, a terceira opção. E quando o ser humano não se entrega ao Evangelho, ele se entrega à injustiça e se entrega à impiedade. Se nós não crermos no Evangelho, a ponto de estarmos submissos ao Evangelho, a obedecer o Evangelho, amar o Evangelho e viver o Evangelho, o que vai restar na nossa vida é injustiça e impiedade. Porque não tem outro caminho. Não tem um meio termo. A Bíblia não dá um meio termo. Ou cremos e somos salvos e santificados, ou estamos entregues ao pecado, à injustiça, à impiedade, à maldade, ao erro. Aquelas pessoas em Roma, inclusive os irmãos, porque esta carta é escrita também, principalmente para a igreja em Roma, eles precisavam entender que é preciso a gente se posicionar corretamente. É preciso a gente viver conforme a nossa fé. É preciso a gente abraçar essa fé, não só de boca, mas de mente, de coração, de corpo, alma e espírito. E permitir que o Senhor Jesus, Ele reja todas as coisas. Certo comentarista diz que os judeus pecaram por não crer na revelação especial, que é a lei e que é Jesus Cristo. Mas os gentios pecaram por não crer na revelação natural, que são as coisas criadas.
pessoas não conseguem enxergar Deus. Elas atribuem a glória de Deus, as maravilhas de Deus, a eventos naturais, explosões cósmicas, Big Bang e por aí vai. Porque se recusam a crer num Deus Criador, se recusam a crer num Deus que fez todas as coisas e que rege todas as coisas com a sua destra de poder. Se as pessoas se recusam a acreditar, porque a criação, a doutrina da criação faz parte da nossa fé, está na palavra de Deus, mas elas não creem, e aí a ira de Deus se manifesta, e aí a ira de Deus vem sobre nós, e aí a ira de Deus vem contra aqueles que não creem. Por isso que o convite é para a crença, é para a fé. O justo viverá pela sua fé. O justo viverá da fé em Jesus Cristo. Não da fé, na fé em qualquer outra coisa, ou qualquer outra circunstância, mas a fé na pessoa bendita de Jesus. Hernandes Dias Lopes diz assim, citando um outro autor, ele diz: Granfield tem razão ao declarar que a ira de Deus não é incompatível com o seu amor. Ao contrário, é uma expressão do seu amor. É justamente porque nos ama verdadeira, séria e fielmente que Deus está irado conosco em nossa pecaminosidade. A ira de Deus não é contra o ser humano, a ira de Deus é contra o pecado na vida do ser humano. É quando o ser humano dá lugar ao pecado, ao invés de crer no poder e na glória de Deus, ao invés de se santificar, ao invés de dizer não para as coisas que desagradam a Deus. A ira de Deus se manifesta com justiça, e se manifestará com justiça, porque é uma reação da sua santidade, é uma reação natural da sua pureza, contra a impiedade humana, contra a incredulidade do homem, contra a incredulidade daqueles que, apesar de terem contato com Jesus, conhecerem Jesus, terem contato com a palavra, observarem a natureza, não glorificam a Deus como Deus, não dão ao Senhor a glória devida, e preferem outros caminhos que vão atrair a ira de Deus. Prefere outros caminhos que os separam de Deus. Entenda, meu irmão, minha irmã, que o pecado atrai a ira de Deus. Se tem algo que atrai a ira de Deus, é o pecado. E com muito mais razão, se esse pecado se instala na vida do seu povo. Porque nós somos portadores da revelação. Nós somos portadores do Evangelho de poder, de graça, de salvação, de transformação. Então, como nós podemos ainda viver no pecado? Como nós, que somos os portadores da verdade, vamos viver na mentira? Como nós, que somos portadores da santificação, vamos voltar a viver no pecado? Como? É uma contrariedade, é uma contradição muito grande, porque se nós cremos nesse Evangelho como nós cremos, temos que ter uma vida santa, temos que ter uma vida pura, temos que ter uma vida de fé, temos que agradar o nosso Deus. Entenda que nós ainda não estamos total e eternamente livres da ira de Deus, nem eu nem você. Sabe por quê? Porque o pecado jaz à porta, diz a Bíblia. O pecado nos assedia. Se nós não cairmos no pecado, a ira de Deus não vai se manifestar contra nós, claro. Essa ira amorosa, cuidadora. Mas quando eu digo que nós ainda não estamos livres, é porque ainda estamos nesse tabernáculo. Ainda estamos nesta vida, ainda estamos neste mundo, e Paulo fala sobre isso. Ainda somos corruptíveis, não vivemos no pecado, não temos prazer no pecado, mas ainda não estamos livres totalmente
da sua incidência. Do seu controle, sim. Paulo diz isso lá em Romanos 6. Em diante. Fomos livres das amarras do pecado. O Senhor nos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor nos livrou do poder e do domínio do pecado. Mas o Senhor não nos imunizou totalmente contra o pecado. Significa que o seu povo tem que vigiar. Significa que eu e você temos que crer neste Evangelho. Temos que crer que este Evangelho é poderoso para nos livrar do pecado. E nos livrar da ira de Deus que vem como consequência do pecado. Porque se a gente esquece isso, nós abrimos uma porta no nosso coração. Para que o pecado venha novamente. Não reconhecer o poder e a existência de Deus, não reconhecer que ainda estamos correndo riscos, é o maior de todos os erros que nós podemos cometer nessa vida. Achar que já estamos acima do bem e do mal é um grande erro. E sabe quem quer que você pense dessa forma? É o inimigo da tua alma. Porque ele quer enfraquecer a tua fé, a tua dependência do Senhor, a tua dependência do Evangelho. Porque se eu imagino que eu já estou acima do bem e do mal, a minha dependência de Deus vai diminuir. A minha dependência do Evangelho vai diminuir. Porque eu já cheguei num nível espiritual que o pecado não me alcança mais. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existiu na vida de Jesus. Ele foi tentado, ele teve que vencer o pecado. Ele teve que vencer o pecado. Sabe quando será a nossa vitória definitiva sobre o pecado? No dia da nossa morte, ou no dia da vinda de Jesus. Aleluia. Mas até lá, estaremos aos pés do Senhor, clamando por misericórdia, clamando pelo perdão de Deus, buscando a santificação, crendo no Evangelho. Porque Hebreus 10:31 diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Algumas traduções usam, ao invés de terrível, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Só cairemos nas mãos do Deus vivo se optarmos em voltar para o pecado, se abandonarmos a fé no Evangelho e permitirmos que novamente o pecado domine a nossa vida, domine o nosso ser e nos afaste de Deus. Crendo no Evangelho, vamos alcançar a salvação, escapando da ira de Deus, mas precisamos desenvolver uma disposição mental constante que nos aproxime de Deus. Terceiro e último lugar, crendo no Evangelho que nos aproxima de Deus. O verso 21 e 22, Paulo completa o raciocínio dos versos anteriores, quando ele diz que por causa da impiedade e da perversão, os homens sufocaram a verdade do Evangelho em seus corações, ou sufocam a verdade do Evangelho em seus corações. Mas veja que a partir do verso 21 ele diz: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Perceba, muitas vezes não é por falta de conhecimento, não é por falta de conhecer o Evangelho, não é por falta de conhecer a revelação de Deus, mas é pela obstinação do coração do homem, é pela incredulidade do coração do homem, é pela rebeldia do coração do homem em relação a Deus. E aí essas pessoas sufocam a verdade em seus próprios corações. Veja que coisa terrível. As pessoas sufocam aquilo que já viram da revelação, muitas vezes aquilo até que já creram
na revelação. Observe, não é necessariamente por falta de conhecimento que os homens não glorificam a Deus. Não é por falta de conhecimento que eles deixam ou não adoram ao Senhor, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Ou seja, muitas vezes, mesmo tendo conhecimento, mesmo conhecendo o poder da revelação, não creem nessa revelação. Não vivem conforme essa revelação. E aí a mente se obscurece. Não consegue mais enxergar Jesus. Não consegue mais enxergar o Evangelho. Prefere enxergar suas próprias verdades, seus próprios conceitos, sua própria maneira de pensar, sua própria maneira de viver. Aí dá vazão aos desejos da sua carne. Mas entenda, não é por falta de conhecimento. Nem sempre. É por falta de disposição para servir a Deus. É por falta de disposição em renunciar à sua própria vida. É por falta de vontade de obedecer ao Senhor e de crer no Evangelho. Aí muitas pessoas fazem uma opção de não se deixarem envolver pelo Evangelho, de não desejarem o Evangelho e, consequentemente, não desejarem o Senhor do Evangelho. E vivem as suas vidas, preferem continuar crendo na mentira. E aí a Bíblia diz, nosso texto, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Sabe o que isso significa? Deus pensa mais ou menos assim: ok, não quer crer? Ok, não quer se entregar? Então viva a vida do jeito que você quiser viver. Faça o que você quiser viver da sua vida. Cometa os desatinos que você quer cometer. Porque Deus não é babá de ninguém. Deus não é tutor de ninguém. Aquilo que Deus nos revelou não é qualquer coisa. Não é uma coisa pequena. Não é algo descartável. Não é algo que a gente usa e joga fora. Não é algo circunstancial na nossa vida, pontual. O que Jesus nos revelou é uma nova vida em Cristo Jesus. É um novo sentido de vida. É um novo sentido de existência. É uma nova visão do mundo, das coisas do mundo. São novas prioridades, novos conceitos, novas ambições, novos desejos. Uma nova vida, uma vida eterna com o Senhor, que vai muito além de qualquer coisa nessa vida. Mas aí a disposição, a pessoa que tem o conhecimento de Deus, mas desprezou o conhecimento de Deus, o Senhor diz assim: ok, então viva a sua vida. Se entregue ao pecado, se entregue a pensamentos e atitudes reprováveis, faça o que você não devia fazer, a responsabilidade é sua. Agora, arque com as consequências eternas. Arque com as consequências nessa vida e com as consequências na vida do porvir. Arque com as consequências. A disposição mental reprovável leva o homem a praticar o que é mal. Mas por consequência da rejeição a Deus. Isso se aplica na vida do ímpio, mas se aplica também à nossa vida. Até com muito mais razão se aplica a nós, que já conhecemos e nos entregamos. Por isso que o Evangelho diz, por isso que o Senhor diz, o Senhor não se agrada daqueles que olham para trás. Por isso que Paulo dizia, olhe para frente, porque lá está o autor e consumador da minha vida. Esquecendo-me daquilo que para trás fica, eu coloco meus olhos no alvo que é Jesus. O Senhor quer que a gente olhe para frente e não para trás. O Senhor quer que a gente olhe aquilo que o Evangelho nos promete para frente e não para trás.
A ausência da verdade, irmãos, assegura o domínio do erro. Quando não nos abraçamos com a verdade que é Jesus, vamos nos abraçar com o erro, não tem outra alternativa. Não tem um vácuo entre um e outro. Se eu rejeito um, vou cair no outro. Quando os homens rejeitam a verdade e abraçam a mentira em seu lugar, a ausência da verdade sempre assegura a presença do erro, diz um outro comentarista. Por isso essa disposição mental reprovável se refere ao pecado de forma geral. Mas aqui Paulo ele particulariza para a questão da imoralidade sexual, que era algo terrível em Roma. Era algo endêmico em Roma. Roma era conhecida pelas orgias, pelas festas, pelos bacanais, que os imperadores proporcionavam. Coisas terríveis, imoralidades absurdas, prática homossexual totalmente liberada. Inclusive vários imperadores eram homossexuais. E Paulo condena isso, por isso que no início eu lhe falei, Paulo foi ousado, porque Paulo colocou o dedo na ferida. E a imoralidade sexual no Império Romano era algo terrível, e fazia parte do Império, era praticado livremente, largamente, em toda e qualquer situação, era algo absurdo. Mas a disposição mental reprovável, de uma maneira mais ampla, e eu vou dar essa interpretação mais ampla, não é sobre a imoralidade sexual apenas, é sobre tudo que desagrada a Deus. É sobre tudo que se opõe a Deus. Por isso que a palavra de Deus nos convida para nós vigiarmos, nos examinarmos, até para ver se nós permanecemos na fé. Porque é preciso, irmãos, é preciso que a gente se avalie se nós estamos vivendo verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Se a nossa mente está ocupada, preenchida pela presença de Deus. Ou se ainda há espaços vazios, que muitas vezes o pecado quer se apropriar. Muitas vezes pensamentos contrários a Deus quer se apropriar. A mente do crente ela tem que estar totalmente dominada, preenchida pelo Espírito Santo, governada pelo Senhor. Não pode haver espaço vazio na nossa mente. Não pode haver espaço vazio no nosso espírito. Não pode haver espaço vazio no nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Todo o nosso ser pertence ao Senhor. E não há lugar para o pecado. O mesmo comentário bíblico Bacon diz: todos os desejos e excessos do comportamento humano são tentativas de satisfazer aquele doloroso vazio que o mundo nunca poderá preencher. O seu coração não pode ter lugar vazio. A sua mente não pode, o seu corpo não pode, a sua alma não pode, seu espírito não pode, a sua fé não pode. Tudo tem que estar preenchido totalmente pelo Senhor. Tudo tem que estar totalmente no domínio do Senhor. Porque tem um texto muito duro lá em Apocalipse 22:11. Veja como esse texto é duro. E tem a ver com aquela questão do Senhor entregar a pessoa que não quer Cristo, entregar essa pessoa à sua disposição mental, para fazer o que quiser. Diz assim: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, e continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Aleluia! O nosso lugar é aqui, irmão, e continue o santo a santificar-se, continue o justo a praticar a justiça. Esse é o nosso lugar neste mundo, esse é o nosso lugar no Evangelho, esse é o nosso lugar diante de Deus, nos preparando cada vez mais,
nos aproximando cada vez mais do Senhor, buscando cada vez mais a presença de Deus, o domínio do Evangelho, a fé. A fé. No começo, Paulo diz: o justo viverá pela fé. Ou seja, tudo que ele diz em sequência depende da fé. Tudo que ele fala daí para frente, em toda a carta, não é só no texto que a gente leu, em toda a carta aos Romanos, tudo que ele vai dizer daí para frente, o fundamento está lá, ó. O justo viverá pela fé. Se nós temos fé no Evangelho, se nós cremos no Evangelho, se nós cremos no Senhor Jesus, esta parte que nos cabe, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eu quero encerrar hoje dizendo para você que quando nós observamos a sociedade como ela está, totalmente desprovida de Deus, entendemos que o estado de degradação moral e espiritual que a sociedade se encontra já é uma retribuição de Deus, uma manifestação temporal do seu juízo. A gente acha que Deus vai aplicar a sua ira só no dia do julgamento. Não, o Senhor já está aplicando a sua ira. Já está entregando aquelas pessoas que não querem Jesus aos seus próprios deleites, à carnalidade que lhes satisfaz, aos pensamentos do seu próprio coração. Já é uma forma de o Senhor já estar retribuindo a cada um conforme as suas decisões, conforme a disposição errada do seu coração. Se a gente prosseguir na leitura do capítulo 1 de Romanos, a gente vai ver uma lista completa de pecados. É a lista mais completa que Paulo descreve nas suas cartas. Está no capítulo 1 de Romanos. Não por acaso está logo na sequência do que nós falamos. Não por acaso está ali. Porque Paulo está dizendo para mim e para você: fuja disso. Fuja disso aqui. Não queira a sua mente dominada por você mesmo. Eu acho que o pior castigo que o Senhor pode dar a um ser humano é deixar o ser humano entregue a si mesmo. E Deus tem feito isso. Tem deixado o ser humano governar a sua própria vida, tomar suas próprias decisões e arcar com as consequências disso. Mas Jesus continua sendo Jesus. Essas vidas continuam tendo uma oportunidade de salvação. O Senhor não está negando salvação a ninguém, mas o Senhor está dizendo: o justo viverá pela fé. E essa fé é no Evangelho de Jesus Cristo. Então vigie, meu irmão, vigie, minha irmã, se aprofunde, se entregue cada vez mais ao Evangelho, creia cada vez mais no Evangelho, crendo no Evangelho, que tem poder para salvar, que nos livra da ira de Deus e que nos aproxima de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, pela nossa vida, pedir ao Senhor que cada vez mais possamos mergulhar no Evangelho de Jesus, possamos crer neste Evangelho, possamos pregar este Evangelho, para que aquelas pessoas hoje que estão entregues à sua própria disposição mental e fazendo o que não agrada a Deus, mude o seu comportamento e passe a fazer como nós, passe a crer no Evangelho, passe a santificar a sua própria vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por este dia. Obrigado pela escola dominical pela manhã, pelo culto de Santa Ceia, onde o Senhor se fez presente na nossa vida, onde o Senhor nos renovou, onde o Senhor falou conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado por hoje à noite, por termos a liberdade de adorar ao Senhor, de cultuar o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom e misericordioso. Querido Deus, nós queremos Te pedir algo nesta noite, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor ajude o Teu povo a nunca abandonar a fé no Evangelho,
Que o Senhor ajude o teu povo, ajude-nos, Senhor Deus, a continuar crendo no Evangelho, a continuar buscando o Senhor, a continuar obedecendo, a continuar nos santificando na Tua palavra. Pai querido, nos livra da Tua ira, nos livra do pecado, Senhor, nos livra de estarmos distantes da Tua presença, Pai. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós, que o Senhor continue perdoando as nossas falhas, nos ajudando a seguir pelo caminho reto, a termos uma vida digna do Senhor, digna do Evangelho, Senhor. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, me ajuda, Senhor. Ajuda todos nós, porque queremos, ó Pai, como justos, nos santificarmos cada vez mais, praticarmos a justiça, até que Jesus venha, Senhor, até que aquele grande dia se cumpra na vida do Teu povo e da Tua igreja. Mas até lá, Senhor, nos fortalece contra o pecado, nos ajuda, Deus, fortalecendo a nossa fé, porque a palavra diz, o texto diz, o justo viverá pela fé, e nós somos justos e queremos viver pela fé no Senhor. Então aumenta-nos a fé, Senhor, de tal maneira que o pecado nem se nomeie entre nós, de tal maneira, Senhor, de que o pecado nunca seja uma opção na nossa vida, mas pelo contrário, a nossa única e bendita opção seja amar a Jesus Cristo e obedecer a Sua palavra. Nos ajuda, Pai, aumentando a fé de cada um de nós. Que a nossa semana seja abençoada, que a nossa semana seja abençoadora, que o Senhor esteja cuidando de nós, que nós estejamos cuidando de outras vidas para a glória do Teu nome, que nós estejamos abençoando outras vidas com Teu amor e com a Tua palavra, Senhor, e que tudo aquilo que formos fazer, que seja para a glória do Senhor, todos os nossos pensamentos, palavras, gestos e atitudes, seja para glorificar a Jesus Cristo, para exaltar a destra e o poder santo do Senhor. Olha para nós, Senhor, abençoa a nossa família, abençoa a nossa igreja, todas as programações da igreja, eu coloco diante de Ti agora, pedindo uma unção especial sobre cada uma delas, para que a Tua igreja possa cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito, e a salvação, e a verdade em Cristo Jesus, esteja na sua vida, esteja na vida da sua família, e na vida da sua igreja, de agora e para todos sempre. Amém e amém. Dá um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Tenha uma semana abençoada. Tem cantina hoje, tá bom? Glória a Deus. Passe ali para um momento de comunhão. Dê uma força ali também. Deus abençoe. Uma excelente semana na presença do Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.